Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos. É um prazer estar com vocês novamente, é um prazer recebê-los aqui na nossa live e que nós possamos tirar o melhor proveito, né, desse encontro, do que nós vamos comentar hoje, como eu havia prometido, né? Vamos falar de anjos guardiões, ou anjos guardiães, ou anjos da guarda, que é mais comum para nós, né? Desde criança que nós ouvimos, né? Falar dos anjos da guarda. A Cláudia Ferreira, minha amiga, seja bem-vinda. Maria Câmara, Maria Ferreira, Marcos Valentim, é tudo com M. Marcos Valentim, meu amigo Marcão, do Museu Harmonia. A Ivone Sanches, né? Isilda Ferreira, Elisete Vieira Soares, Isabel Cardoso, minha companheira de passeio por Araxá, por Uberaba. Boa noite, Isabel. A Nilma Maria, aniversariante, né? A Maria Silva, nossa Mary, que está se recuperando bem, graças a Deus. A Carol Pelaio, seja bem-vinda, né? Valdir Orlandinho, pai, a filha, estão todos presentes. Eu fico muito feliz com vocês aqui comigo. O André Luiz, a Rosa Bentley, André Luiz de Oliveira, né? Treinador de futsal, meu amigo. Ali Souza, a Cristiane, Antônia Paz, seja bem-vinda. Francine Marishima, também. Edneuza Leite Azevedo, Silvia Raquel de Moraes, seja bem-vinda. Olga Queiroga, nossa querida Olga, né? Sejam todos bem-vindos. A Valéria Septo Stube, minha amiga, vamos vibrar para sua cunhada hoje, né? A Jussara Fernandes, a Juju, minha amiga querida, né? Cristiane Augusto, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, aí já presente também. Nossa, muito boa. Maria Vilma também chegou. Seja muito bem-vindo, né? A Verenice Pelaionadi agora completou a família, o pai, a mãe e a filha. Vamos hoje falar do vovô, né? Que fez aniversário, faria aniversário se encarnado, né? A Cida Longo também, seja bem-vinda. Luciana Brito, a filha, boa noite, Lu, seja bem-vinda. Deolinda, a Alves Neves, a minha amiga Deolinda, seja bem-vinda também. É um prazer ter todos vocês aqui comigo, a Ju, Mi também, né? Na verdade é o casal, né? Dite Maria Godofredo, a minha amiga querida dos Olhos Azuis, minha companheira de exposição do Centro Espírita Irmão X, quando nós éramos expositores, né, de aulas, mas eu me afastei porque estava muito sobrecarregado. Mas já temos bastante amigos, bastante amigas aqui. Vamos fazer a nossa vibração inicial. Como eu disse, vamos falar hoje de anjos guardiões, ou anjos guardiães, ou anjos da guarda. Vamos falar desses protetores que nos são oferecidos por Deus a cada encarnação. Vanderlei Godoy também, meu amigo. A Nessi Define. Coisa linda, a nossa flor. Margarida Pinto também, minha companheira de trabalho nos Gs 3D, na sexta-feira, do Centro Espírita Irmão X. Minha amiga querida de muitos anos, companheira de voluntariado. Seja bem-vinda, Margarida. Então, e a Rita Santina Vieira, minha amiga querida, está aqui do lado, e Ed Carlos Silva também, presente aqui conosco. Vamos fazer aquela nossa vibração inicial, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos auxilie, continue nos auxiliando, não só a nós, mas a todos os necessitados do planeta, pedindo novamente pela paz tão difícil de ser conquistada devido ao orgulho, à vaidade, aquela vontade de possuir o que o outro possui, não só na guerra que nós estamos presenciando, essa guerra com armas, mas nas guerras particulares, nas guerras do dia a dia. Infelizmente, um quer pegar o que pertence ao outro. Isso é muito triste, é muito desagradável. Mas vamos pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que ampare aos que estão sofrendo nessa guerra, e em todas as guerras que estão acontecendo a cada momento no nosso planeta e na nossa vida em comum também, né? Até nos lares,
até no trabalho, em todos os locais. Então, vamos falar de Anjos Guardiões. O Reginaldo Alves chegou, a Dana Pellegrini também chegou aqui, né? Eu vi aqui mas uns amigos aqui que aparecem, às vezes some rapidamente. Graças a Deus é bastante gente. A Cristina Kruger também, a Helene Yuxudo também chegou aqui. Nossa, a Marlene Pérez, a mulher das castanholas, a minha amiga da cidade de Castanhola. A Sueli Alves também, nossa sobrinha querida. Elvira Prati também chegou. Nossa, muito prazer em ter vocês comigo. Estamos falando hoje dos anjos guardiões, né? A palavra anjo deriva do latim angelus, que significa mensageiro ou enviado. Segundo a Bíblia, né, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, trazendo a mensagem de que Maria seria a mãe de Jesus. Então nós sempre temos na nossa vida, né, sempre falando de anjos, né, que são, nesse caso, né, enviados, né, de Deus, para, no caso de Maria, né? Desde criança ouvimos o termo anjo da guarda, seu anjo da guarda que te proteja, né? E a imagem que nos vem à mente, quando falamos desses seres angelicais, né, que nos protege e ampara, que eles são lindos, são belos, são dotados de asas e uma auréola sobre a cabeça que nos acompanha, evitando que coisas ruins nos aconteçam, nos protegendo. Porque Deus, nosso Pai maior, não nos deixaria órfãos, né? No que diz respeito a termos, além de nossos pais, um ser e uma escala evolutiva maior que a nossa para nos guiar e para nos aconselhar. Que nos aconselha, mas não tira nosso livre-arbítrio. Isso é muito claro para nós. A decisão será sempre nossa. A liberdade de escolha é sempre nossa. Por isso, né, muitas vezes, sofremos porque não seguimos seus conselhos. Temos nosso livre-arbítrio para seguir ou não. Temos sempre um caminho ou outro para nós seguirmos, né? Mesmo porque se ouvíssemos a humanidade, se ouvíssemos os conselhos deles, a humanidade estaria em outra condição evolutiva, claro, muito melhor, né? Assassinatos, ofensas, traições não existiriam, porque nenhum anjo da guarda, nenhum anjo guardião aconselharia seu protegido a cometer esses erros, né? A doutrina espírita nos fala dos anjos guardiões, que são os mesmos anjos da guarda. Na questão 489 do Livro dos Espíritos, está a pergunta: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? A resposta é sim. O irmão espiritual é que chamais o bom espírito ou bom gênio, também conhecidos, né, como mentores, que nos protegem, nos intuindo para que tomemos as melhores decisões. O fato de serem chamados de anjos não necessariamente atingir o alto grau, o mais alto grau evolutivo. Pode se convencer em guardiões, muitas vezes até visando acelerar a sua evolução, como missionários no caso, né? Porque na verdade é um trabalho, uma missão, um compromisso que se assume. O anjo guardião pode ser um conselheiro do encarnado, naturalmente que deve possuir, claro, maior conhecimento, né, e evolução moral que aquele que ele irá auxiliar, né, naquela encarnação. Quanto maior e mais importante for a missão do espírito reencarnante, maior deve ser a condição evolutiva do anjo guardião que irá acompanhá-lo, né, no decorrer da encarnação. Vamos nos lembrar do mentor do nosso Chico Xavier, o Emmanuel, um espírito de alta hierarquia, claro, devido ao quê? A missão que ele teria que cumprir, como ele cumpriu, né? A Marta Caramante Longuinho também chegou, o Sérgio Barros de Oliveira também está aqui presente, sejam bem-vindos. Então, Emmanuel, né, o mentor do Chico, que segundo algumas publicações, né, foi o padre José de Anchieta em outra encarnação. Então, um ser muito evoluído, um espírito de alta hierarquia. E não podia ser por menos, né? E da mentora do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, um espírito de alta hierarquia também, que foi Joana de Cusa, que foi queimada viva em vidas passadas por seguir a Jesus e não concordar em negá-lo, mesmo para ser queimada, né, na fogueira, deram a escolha para ela, né?
Se ela o fizesse, se ela negasse a Jesus, ela se livraria da fogueira. Aí o soldado que estava para queimar, disse para ela assim, o soldado me diz, o teu Cristo sabe apenas ensinar-te a morrer? Aí ela responde, não, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E ela não negou a Jesus. Então, a mentora do Divaldo Franco, claro, o espírito também de alta hierarquia, pela missão do Divaldo, nosso Divaldo que já está acho, com 94 anos e saudável, ainda divulgando nossa doutrina com muito amor. Seja bem-vindo, Ivanildo Barbosa, e a Luísa Carinha também. Viu o seu Francisco hoje? Que maravilha, fiquei muito feliz de vê-lo, né? Se recuperando bem da cirurgia, né, Manzinha? Vamos fazer vibração para ele depois. Ou seja, para o espírito com missão importante, mais sábio, né? E evoluído, mais sábio evoluído deve ser, né, o seu anjo guardião. Isso é necessário devido às importantes missões que esses espíritos assumiram antes do reencarno. Quem reencarne terá uma vida normal, sem missões importantes em sua encarnação, não será necessário um mentor de alta evolução, claro, mas como já dissemos, o mentor, o anjo da guarda, será sempre mais evoluído que o ser reencarnante. O aluno não pode ser superior ao professor, não é verdade, nesse caso? Na hierarquia espiritual. Claro que aqui estamos falando de conhecimento, não de conhecimento em si, mas de moralidade e evolução espiritual. O mentor amigo estará sempre um degrau em evolução acima do seu tutelado. Como nós sempre seguimos seus conselhos, que nos são oferecidos, né, através da intuição e também durante o sono, nós podemos receber seus conselhos. Quando nós mais recebemos conselhos, através no momento do nosso sono, que nós ficamos numa condição mais favorável a que nós possamos conversar com eles. Né? Muitas vezes sofremos, atrasando nossa evolução, a não ouvir os conselhos desses mentores, desses nossos anjos guardiões. Na questão 490 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? E a resposta: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. É como disse aqui, além de ser de ordem elevada, o espírito protetor é o quê? Como superior ou protegido, como já dissemos. Isso significa que alguém da terceira ordem terá um espírito de segunda ordem para o guiar, que é a ordem que o Kardec fez, né, para que nós entendêssemos. A terceira ordem, a ordem é abaixo da segunda, que a primeira ordem são os melhores, né, que estão mais evoluídos. Então, terceira ordem vai ter o espírito pelo menos de segunda ordem o guiando, né? E se é o espírito de segunda ordem, terá o espírito de primeira ordem o guiando e assim sucessivamente, né? Mas sempre sabendo que eles estão para nos aconselhar, para nos guiar, mas sempre somos nós que vamos agir através do nosso livre-arbítrio. Nós que decidimos que caminho iremos seguir. Não somos marionetes, né? Claro que não. Ele apenas nos intui, né? Vá por esse caminho, e nem sempre nós vamos pelo caminho que nos é indicado, né? Tanto é que estamos reencarnados em um planeta de expiação e provas. Se não fosse assim, nós estaríamos talvez em um planeta já mais evoluído, né? Então, como eu disse, o espírito de segunda ordem estará sempre o espírito de primeira ordem o guiando, né? Esse termo de primeira, segunda, terceira ordem, como eu disse, foi a forma que Kardec encontrou para classificar a ordem evolutiva dos espíritos. O fato de cada um de nós termos nosso anjo guardião não significa que ele esteja ao nosso lado, que nós imaginamos uma presença física, que vai estar do nosso lado o tempo todo. Mas eles são espíritos, não é necessário que eles estejam ao nosso lado o tempo todo para nos aconselhar. Podem nos intuir e aconselhar mesmo estando em outra dimensão, porque podem nos aconselhar o quê? Através do pensamento, através da intuição. E se houver a necessidade de sua presença, isso pode ocorrer em um décimo de segundo, né? Na pergunta 89 do Livro dos Espíritos, eles falam para nós sobre isso. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Aí a resposta sim, mas rápido como o pensamento. Ou seja, é muito rápido, né? Porque eles têm a capacidade de se locomoverem com muita velocidade, né? Claro, devido à sua evolução. Isso se refere ao espírito puro, mais puro e evoluído. Quanto mais evoluído, mais fácil ele se locomove, né? Mais tem condição de se locomover no espaço. E para que o espírito possa se locomover e estar em certos locais, isso vai depender, claro, da sua evolução e da sua pureza.
o acesso aos locais foi permitido a espírito de alta evolução, muitos locais do mundo espiritual, como nós já sabemos. E os de menor evolução não têm permissão para estar em certos locais. O espírito evoluído, o espírito de luz, ele pode atravessar qualquer dimensão, qualquer local ele pode estar presente. Nos locais mais difíceis e nos locais mais iluminados. O espírito de baixa evolução, de média evolução, ele só pode ir até aquele local que a sua vibração não consegue alcançar aquele ponto mais evoluído, a não ser que ele consiga, claro, através das suas encarnações, das suas atitudes, se melhorar, né? E conseguir atingir cada vez mais, estar mais próximo de Deus, né? A Silvia Regina Bentley está aqui, a Maria Ángela Orsi, seja bem-vinda, né? Silvia Regina Bentley, sejam todos bem-vindos, né? A minha querida aqui já me passou, a Jane Santina, minha cunhada querida, Solange Moraes, Sérgio Almeida, Solange Pires, meu irmão Ronaldo Oliveira, Orlando Aquila, seja bem-vindo, Orlando, né? E essas outras eu já falei, obrigado. Então, bastante gente, graças a Deus, muitos amigos, muitas amigas nos prestigiando, eu agradeço imensamente, né, a presença de todos, né? Então existe uma barreira vibratória natural, como eu estava dizendo. Apesar de ter um espírito designado para nos acompanhar no decorrer da encarnação, ele pode ser substituído, se o plano maior assim achar necessário, se ele tiver aqui para uma outra missão, mas não ficamos jamais abandonados, porque outro espírito, outro mentor, outro anjo guardião tomará o seu lugar, ocupará o seu lugar para nos auxiliar. Na questão 494 do Livro dos Espíritos, está a pergunta: o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Olha que importante. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos, né? Então, como eu já disse antes, nós não temos, assim, às vezes o mesmo espírito em toda a nossa encarnação, exceto em caso de missionários, né? Em caso de rebeldia aos conselhos e intuições do tutelado, pode o anjo guardião abandonar uma própria sorte? Não mais lhe dando conselhos, não mais o protegendo? Porque existem muitos que acabam por preferir permanecer no erro, não é verdade? Não ouvindo o conselho do espírito protetor, então ele se afasta, deixando aquele que prefere o caminho tortuoso seguir até que caia em si. Na questão 495 está a seguinte pergunta: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências? E a resposta: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis, e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Então, estão sempre do nosso lado, é que nós fechamos os ouvidos muitas vezes. Às vezes o ser humano prefere para o caminho mais tortuoso, mais difícil, o que não é incomum, não é verdade? Mas ele volta logo que chamado, né? Quando se arrepende, quando quer voltar para o bom caminho. Mesmo que o espírito protetor pode ser comparado a um pai para o protegido. E um pai maior não abandona o seu filho, não é verdade? Mesmo porque são mais evoluídos do que o espírito encarnado que ele está tutelando, né? Na pergunta 491 tem a pergunta: qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, dar os conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha como é importante o nosso mentor amigo estar do nosso lado, agindo realmente como um pai. Quando o filho decide não seguir seus conselhos, o pai não deixa que o filho siga o seu caminho, que ele imagina ser o melhor do mundo, comete seus erros, aí descobre que os braços do pai. Isso é que é muito importante. Retorna para os braços do pai e o pai está sempre de braços abertos para receber o filho que preferiu seguir um caminho que não era o mais correto. Muitas ligações entre espírito protetor e seu protegido, pode ter ligações muito antigas que atravessam séculos e milênios. Pode ser espírito familiar que às vezes nem nos lembramos, mas que vela por nós e pela nossa família. E na questão 492 está a pergunta:
O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, morte física, é claro, né? Na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Por que fase bem curta da vida do espírito? Essa resposta nos esclarece que a vida corpórea, a nossa encarnação, significa muito pouco tempo em relação à nossa evolução. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Uma encarnação nossa de 70, 80 anos pode significar muito pouco tempo em relação ao mundo espiritual. Às vezes é muito pouco a nossa evolução. Crescemos muito pouco, evoluímos muito pouco durante uma encarnação. Por isso que eles falam, atravessa encarnações, mas essas encarnações costumam não significar muito, porque nós temos ainda muita dificuldade de evoluir, né? No livro do Mundo Maior, psicografado por nosso querido Chico, existe esse relato de um espírito, né? Ao analisar a nossa sociedade, citou que, embora retornemos constantemente ao planeta em reencarnações sucessivas, há milênios, nossos compromissos com a religiosidade têm sido praticamente nulos. Olha só, tudo depende de cada indivíduo. Uma existência bem aproveitada pode significar um avanço em nossa rota evolutiva, libertando-nos do ciclo doloroso das provas e expiações. Ou seja, a reencarnação significa sempre uma nova oportunidade, oferecida ao espírito para que possa rever seus enganos, podendo reparar esses enganos, rumando para um mundo melhor, uma melhor condição espiritual e moral, e claro, se preparando para um mundo melhor, que nós estamos aqui nos preparando, nos esforçando para chegar ao mundo de regeneração. Existem os anjos guardiões individuais, mas também existem os espíritos familiares. Nosso planeta tem como guardião maior o Mestre Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Mas eu vou falar dos espíritos familiares. Nós temos, às vezes, muitos espíritos familiares de muitas encarnações anteriores e que velam por nós, pela nossa família. E nós sequer nos lembramos deles, porque são trisavós de outras vidas, mas que já estão na condição boa no mundo espiritual e que vêm para nos auxiliar, né? Então eles vêm para nos auxiliar no controle da família, né? Às vezes não são tão evoluídos assim, mas eles auxiliam os mentores amigos, ao anjo da guarda, ao anjo guardião individual de cada um, né? No trabalho de proteção e de auxílio. Francelina Ribeiro está presente aqui conosco também, a Maria Ferreira, né? A Francelina escreveu uma mensagem aqui, não estou conseguindo, desculpa, minha esposa vai ver para mim, tá? Eu respondo para você, tá bom, minha querida? Nosso planeta é como guardião maior, como eu disse, o Mestre Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, né? O nosso país, como eu disse, possui o seu anjo guardião, que é o anjo Ismael, que eu vou falar mais adiante, né? As cidades também possuem, as famílias também, né? Todos os locais, mesmo sendo essas aglomerações, também tem o seu mentor. Os guardiões serão sempre algum espírito que possui uma ligação de amor relativa ao país, à cidade ou à família. Na questão 519 está a pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque as reuniões são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum, e têm necessidade de uma direção superior. Então, mesmo as aglomerações, as cidades, os estados, têm o seu mentor também, ou seja, quem está dirigindo também tem a intuição daquele mentor, e que nem sempre é ouvido, infelizmente, né? Na pergunta 920 nós temos a sequência. Os espíritos protetores das massas, ou seja, né, das cidades, das aglomerações, são de natureza mais elevada que as que se ligam aos indivíduos? Eles respondem: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos, ou seja, se é uma massa, se é uma cidade, se é um local que necessita de um mentor mais evoluído, devido à evolução daquele aglomerado, irá o espírito mais evoluído. Se não tanto assim,
não precisa ser tão evoluído. Vamos dar um exemplo dos indígenas, por exemplo, que estão lá no início, né? Ainda que não estão, não foram visitados pelo homem branco, por exemplo, né? Então o que acontece? Eles não necessitam talvez do espírito tão evoluído ainda, porque eles ainda estão numa condição ainda de não evolução. Então é importante que não é necessário que se tenha ali um espírito tão elevado uma cidade, por exemplo, de evolução muito maior, né, daquela população. Tudo é relativo ao grau de adiantamento daquelas massas que eles irão guiar, né? Como já foi dito antes, o espírito protetor pode aconselhar, mas não dirigir. Seja um indivíduo ou uma comunidade, sua condição na escala espírita será sempre equivalente, né, à evolução daqueles que irão auxiliar. Dependerá sempre da evolução, tanto do indivíduo quanto daquela comunidade. O que ocorre frequentemente é que pode pedir o auxílio do anjo guardião, seu conselho, mas nem sempre nós o aceitamos, né? Isso ocorre também quando pedimos opinião, conselho para alguém. E nós nem sempre seguimos o que nos foi aconselhado. Muitas vezes já estamos determinados, né, a agir de determinada forma e a decisão já foi tomada. Apesar de pedirmos opinião, né, as pessoas nós não seguimos, né, o que nos foi aconselhado, né? E aquela opinião que é um conselho, claro, não vai ser seguido. E quando necessitamos de um conselho, nós vamos pedir para alguém que saiba ou tenha menos experiência que nós, não é assim? Nós vamos pedir sempre para alguém que nós imaginamos que saiba mais do que nós. Ninguém vai pedir opinião para alguém que nós imaginamos que saiba menos sobre, né, para nos aconselhar. Para a doutrina espírito, anjo guardião do Brasil, como eu prometi, é o Ismael. Essa informação está contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é psicografado pelo nosso Chico Xavier e que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos. Quem tiver oportunidade, leia. É um livro até meio complicado, assim, porque fala muito de anjos, né? Mas fala para nós de quando o Brasil foi povoado pelos espíritos e foi designado Ismael para ser o anjo guardião do nosso país. E nas famílias ocorre a mesma coisa, o espírito familiar será sempre alguém ligado àquela prole, né? Que muitas vezes nem conhecemos, como eu disse, pode ser um antepassado nosso. Além do anjo guardião para nos acompanhar no decorrer da encarnação, existem também esses espíritos simpáticos, que muitas vezes não nos lembramos por ter amizade conquistada em outras encarnações, ou só por simpatia mesmo. Mas o termo simpáticos não quer dizer que nós estamos atraindo espíritos bons, não é? Para estar na nossa companhia, para ser simpáticos a nós, se simpatiza com o quê? Com as nossas atitudes, com os nossos atos. Então nós podemos atrair simpatias, se nós agimos não tão bem, podemos atrair simpatias que não são tão boas também, né? Então nós temos que ter cuidado. Porque o que é simpatia, né? É o espírito que concorda e gosta do que fazemos. Quem comete atos muito errados, atrairá simpatia de quais espíritos? Nós já sabemos, né? Porque a simpatia está ligada ao quê? A sintonia. É a mesma coisa, né? A sintonia de pensamento, de atos, enfim. A imagem que trazemos gravada em nossa mente, como eu disse, reflexo da nossa infância, é aquele anjo alado, de roupas brancas, protegendo alguém, na maioria das vezes, ou a criança, para que não se machuque. A figura de um anjo em nossas vidas nem sempre é um ser sobrenatural dotado de asas, não é assim? Pode ser qualquer pessoa que nos auxilia, nos estende as mãos em um momento difícil. Ah, você foi um anjo para mim. Então, assim, aqui é a Francelina, né, Ribeiro, seja bem-vinda. Ela disse que primeira vez que assiste, não é espírita, mas está gostando. Obrigado, seja bem-vinda. Fico feliz que você esteja gostando, né? Depois posso mandar mensagem para você, te indicando algumas leituras, se você quiser, tá bom? Seja bem-vinda. Né? Esse anjo pode ser qualquer pessoa que nos auxilia, nos estende a mão, né? Assim, você é um anjo na minha vida, né? Então, até eu, né? Eu tô meio anjinho, que eu tenho aqui uns cachinhos, mas não tenho asa ainda não, tô esperando nascer, brincadeira. Todos nós, em algum momento, somos anjos para alguém e alguém é anjo para nós. Cada vez que nós fazemos algo para alguém, que nós podemos estender a mão e alguém também estende a mão para nós, com certeza que aquela pessoa está sendo um anjo na nossa vida, né?
O Chico Xavier, por exemplo, ele teve a sua madrasta Cidália, como alguém que foi para ele um anjo, né? Porque o pai dele ficou viúvo, ele foi muito maltratado pela madrinha, que teoricamente iria cuidar dele, né? E uma das aparições, sua mãe, Dona Maria João de Deus, disse a ele, quem pediu ajuda para ele, estava sofrendo muito, ela falou assim para ele, disse a ele, pedi a Jesus para enviar um anjo que tome conta de vocês todos, ou seja, do Chico e dos seus irmãos, que tinham sido todos espalhados, né? Depois que a mãe desencarnou, que era comum, né, naquele tempo, se entregar os filhos para várias famílias para cuidar quando se enviuvasse, tinha dificuldade de cuidar. Em poucos dias, seu pai decidiu de se casar, e novamente com Dona Cidália, quando ele casou com a Dona Cidália. E quando ele recebeu o Chico de volta no seu lar, junto do pai e dos irmãos, ela perguntou para o Chico, a Cidália, né? Sabe quem eu sou? E Chico respondeu para ela, sei sim, a senhora é o anjo bom que minha mãe já tinha falado, que minha mãe já falou para mim. Então, a Cidália foi realmente um anjo na vida do Chico, que ela cuidou muito bem dele, né? Ele estava todo machucado, vítima de abusos, que ela que deveria cuidar dele, e a Cidália foi realmente um anjo na vida do Chico, né? Bem-vinda, Belmira Cardoso, é um prazer ter você conosco aqui, seja bem-vinda, né? E a Inês Câmara Dias também chegou aqui, seja bem-vinda, Inês. Todos nós, seres humanos, como eu disse, sempre tivemos no nosso caminho um anjo bom que nos auxiliou no momento de dificuldade. Segundo a doutrina espírita, anjos são espíritos que atingiram alto grau de perfeição, sendo considerados espíritos puros ou perfeitos. Mas como já vimos, o anjo da guarda não será necessariamente o espírito perfeito, por isso o termo mentor, amigo. Porque o espírito que irá o Senhor encarnado, como já disse, né, não precisará ser necessariamente espírito puro, mas apenas mais evoluído que aquele que irá acompanhar durante a encarnação, será um espírito, uma escala evolutiva, um degrau acima daquele que irá tutelar. Mas vamos combinar, né? Assim, alguns de nós damos muito trabalho, né, para o nosso anjo da guarda. E hoje melhoramos, principalmente na nossa juventude, na nossa infância, nós demos bastante trabalho para os nossos anjos da guarda, né? Eles não podiam se afastar um instante de nós. Isso às vezes já pode se afastar um pouquinho, nos deixar um pouco mais à vontade, porque eles já confiam um pouco mais em nós e sabem que nós não vamos sair tanto dos trilhos como saíamos antes. E se já estão conseguindo já se afastar um pouco de nós, é porque nós estamos melhorando um pouco. Boa noite, Maria Ângela, minha querida. Abraço no Reginaldo. O Reginaldo veio aqui me visitar essa semana e me trouxe um vinho, meu amigo querido. Foi um prazer recebê-lo aqui. Veio aqui me visitar, meu amigo. Boa noite. Então a infância é o que mais se aproxima, que nós conhecemos, que se aproxima, que você pode imaginar de um anjo, né? As crianças são os anjos nas nossas vidas, né? Os que mais se aproxima de um anjo, né? Nós não conseguimos imaginar o mundo sem as crianças. Que elas são anjos realmente que Deus coloca na nossa vida, nas nossas famílias, né? São exemplo de pureza de coração. Por isso Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu e daqueles que as assemelham, ou seja, daqueles que agem como as crianças, né? Com pureza de coração. Claro que a doutrina espírita, sendo defensora da reencarnação, nos esclarece que as crianças são puras no período infantil, que mais logo depois assumem sua verdadeira personalidade. Mas a infância é um período em que eles estão realmente muito próximos do que seria, ou do que é um anjo, né? E é muito importante isso no reencarne, porque é um momento que muitas vezes aquele pai, aquela mãe que está recebendo aquele ser reencarnante nos braços, pode ter alguma dificuldade de vidas anteriores, e aquela pureza de coração, aquele amor, aquele carinho daquela criança, faz com que aquelas coisas anteriores, de vidas anteriores, na maioria das vezes, se dissipem e se consiga, né, ter aquele contato muito bom com aquele filho, e aquelas situações anteriores mais difíceis, muitas vezes de agressividade, até de um muitas vezes ter até tirado a vida do outro, aquilo se desfaz com a reencarnação e com a infância, né? Boa noite, Maraci, seja bem-vinda, minha querida, né?
Mas aí vem aquela pergunta que muitos vão fazer, né? Por que os anjos guardiões permitem que sofram e sejam até assassinados essas crianças, né? Não é verdade? Mas tem um anjo guardião, como é que permite que isso aconteça? Então, são os desígnios de Deus. Novamente, a reencarnação, as situações que ocorrem não estão ao nosso alcance, no nosso entendimento. É difícil entender os desígnios de Deus. Só nos resta nesses eventos, não perdemos a nossa fé em Deus e nada é por acaso. Mas quem comete a violência, mesmo que aquele ser reencarnante tenha que sofrer, devido ao reflexo da vida anterior, ninguém tem liberdade, ninguém tem autorização de Deus para maltratar, mesmo que tenha até às vezes aquele desejo. Nós temos nosso livre-arbítrio, todos têm livre-arbítrio. Quem agride, quem tira a vida, quem maltrata, não importa se seja uma criança, se seja um adulto, responderá. Porque há que haver escândalo, mas há de quem provocar o escândalo. Isso é muito importante, eu gosto de frisar sempre isso. Não pense que nós estamos ajudando a Deus por estarmos maltratando alguém que no seu reencarne tem como expiação um sofrimento. Jamais isso. Se tiver que sofrer, sofrerá de alguma forma, mas que Deus que fará isso através de alguma situação, mas não nós, né? Então, nós sabemos que as ligações não são por acaso. Pode ser que aquele ódio possa ser relacionado a outras vidas e que muitas vezes não se consegue controlar. Quem comete a violência sempre responderá pela violência. Nós temos certeza que os anjos guardiões, tanto daquele que está preso a cometer a violência, e o anjo guardião daquele que irá sofrer a violência, estarão sempre procurando demover aquele agressor daquela atitude, com certeza daquela atitude insana. Mas nem sempre são ouvidos, infelizmente. Quando ouvimos os anjos da guarda, nossos anjos guardiões, certamente cometeremos menos erros. Não nos esquecendo que o plano maior pode se utilizar de alguém que sequer conhecemos para nos auxiliar. Nosso anjo guardião pode se utilizar de alguém para nos dizer algumas coisas. Por isso é importante prestarmos atenção em alguns conselhos e sugestões que ouvimos. Ou nós já conversamos com uma pessoa que nós nunca vimos na vida, às vezes num ônibus, em algum lugar, e a pessoa fala coisas para nós que nós ficamos pensando, pô, como é que essa pessoa está falando isso para mim? Muitas vezes é o nosso anjo guardião usando daquela pessoa, soprando no ouvido dela, para que ela fale para nós, que muitas vezes nós não estamos ouvindo aquele espírito guardião. Então, muitas vezes, pessoas que nós nunca vimos falam coisas para nós, como é que essa pessoa está falando isso? Muitas vezes é o nosso anjo da guarda fazendo isso. Nosso anjo da guarda usando da intuição para que nós ouçamos o que ele quer nos dizer, né? Uma prece que nós vamos encerrar a nossa live, né? Meu Deus, permitir que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que seja para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Espíritos amados, anjos guardiões, vós é que Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, seja o nosso amparo nas provas dessa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que esses mentores amigos estejam sempre do nosso lado, nos auxiliando, que nós tenhamos o ouvido de ouvir, né, as intuições que eles nos passam, procurando cada vez errarmos menos e ouvirmos mais o que eles estão nos dizendo. Meu anjo bom, nunca me abandones. É o encerramento, né, dessa prece. Se todos nós seres humanos ouvíssemos nossos anjos guardiões, certamente que o mundo e nós, em particular, estaríamos muito melhores. Menos guerras e menos todas as formas de violência. Quando temos algo a resolver, a decisão a tomar, ou estamos em dificuldades, não temos dúvida. Peçamos ajuda e conselhos a eles. Antes de dormirmos, podemos pedir a eles que nos intuam durante o sono para que possamos tomar a melhor decisão em qualquer situação. Inspire-nos na senda do bem, detendo o declive do mal, como diz. E que nós possamos ter sempre esse entendimento de que eles estão do nosso lado, podem nos aconselhar. Nós podemos observar que muitas vezes nós deitamos à noite com um problema a resolver e quando nós nos damos conta,
acordamos de manhã com a ideia, com a solução para aquele problema. Certamente foi o nosso anjo guardião que nos intuiu durante o sono. Então, sempre que nós tivermos um problema e acordarmos com a solução, agradeçamos a Ele. Podemos ter a certeza de que Ele nos amparou e nos auxiliou durante o nosso sono, nos aconselhando. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. Seja bem-vinda. Obrigado. Né? E já estamos encerrando, mas nós vamos agora falar dos aniversários e das vibrações. Essa semana, a nossa amiga muito querida, retornou ao mundo espiritual, a Kari Scherer, faria aniversário dia 25. Ela desencarnou de Covid no ano passado, e é uma amiga muito querida, voluntária do Centro Espírita Irmão X, e parabéns para a Kari no mundo espiritual, que ela esteja bem lá. Muitos amigos do Irmão X deram parabéns para ela, pensei que ela estava encarnada, que muitos não sabiam, então eu estou aproveitando para parabenizar a Kari Scherer em nome de todos. Uma amiga muito querida, né? O Marcos Valentim Granelli, meu amigo Marcão do Museu Harmonia. Marcos, um abraço, muitos parabéns para você, muitos anos de vida, muitas felicidades, aniversariou dia 25, a Nilma Bezerra também aniversariou dia 25, o Zé Donizete Arione, o Doni, meu amigo querido, aniversariou dia 25, o Doni é vovô fresco, foi vô há poucos dias aí, a China aqui na nossa live, aniversariou também, né, no dia 28, ô Chile, parabéns, beijo no seu coração, muita felicidade, muitos anos de vida. O nosso querido Caon Guimarães, que é neto da nossa amiga querida Iracema, né? O Caon é profissional de rugby, né? Na seleção brasileira, ele está, acho que no Paraguai, fazendo uns jogos, ele está no aniversário dia 29. Então, parabéns para o Cauã, foi ontem, né? Muitos anos de vida, eu mandei mensagem para ele, disse que se desse ele ia assistir. E parabéns, Cauã, muito sucesso para você, você é um bom menino, é jovem ainda, 24 anos acho que está fazendo, menino jovem, tem toda a vida pela frente. E pedir vibrações para Gertrudes Stubbe, que é cunhada da minha amiga querida do Museu Harmonia, nós fazemos a live juntos, da Valéria Stubbe, e ela é mãe da Kelly Stubbe. Ela foi diagnosticada, infelizmente, com câncer no fígado, hoje. E pedindo vibrações para ela, para a família, pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que ampare a ela, que auxilie e que dê sustentação para a família, que é um momento muito difícil, né, para todos. Seja bem-vinda, Dilson Lima. E a Glenda Kenny, minha querida, seja bem-vinda. Mãe daquele menino lindo, de olho azul. Seja bem-vinda. Abraço da sua mãe também, tá? E tem mais vibração. Aqui nós vamos pedir. Senhor Santiago, ele faria 94 anos ontem. Ele é pai da Berenice Pelai, que está aqui presente, sogro do Valdir Orlandim e avô da Carol Pelai. Eu não conheci o senhor Santiago, mas pelas palavras que todos, pelas frases que todos falaram ontem, né, na publicação de todos eles, né, realmente ele é uma pessoa fantástica, eu gostaria muito de ter conhecido pessoalmente. E nós, pela família que ele deixou, com certeza dá para ver que realmente um ser humano maravilhoso que esteve aqui entre nós, né? Mas que depois nós nos encontramos no mundo espiritual. E vibração para Maria Silva, nossa Mary, nossa companheira aqui do nosso lar, que fez a cirurgia na semana passada, pedir vibrações para ela. E ela está bem, está em casa, teve alta no dia seguinte, está se recuperando da cirurgia e que Deus ampare a ela, que Deus ampare a todos, né? Vibrações para Jenner Ferraz, que vai realizar exame de biópsia no dia 4, em Belo Horizonte, né? Lá no Hospital Mário Pena, a irmã dele, Jane Ferraz de Matos, que pediu essas vibrações, que ele está muito triste com a situação, não está aceitando muito, e ela pediu que nós fizéssemos vibrações por ele. Vamos orar pelo Jane Ferraz, descobriu que está com câncer, ele vai fazer biópsia do pulmão, e diz que ele está muito revoltado. Então, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes ampare enfermidades, seja enfermidade do corpo físico, seja enfermidade
Então, eu quero pedir a todos que a Margarida Pinto está pedindo vibrações aqui para o cunhado Wilson, José de Assis, que está internado na UTI, nós vibramos por ele, né, do irmão X, e vamos vibrar por ele aqui também, Margarida, que o plano espiritual maior auxilie, e que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes esteja lá com a sua equipe também auxiliando. Desculpe alguns que eu não possa ter dito o nome aqui, que felizmente são bastante amigos, bastante amigas. Então, eu quero convidar a todos para nós fecharmos nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que está nos auxiliando, agradecendo ao nosso mentor amigo, nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, que está nos acompanhando nessa encarnação, tendo paciência conosco, nos abraçando nos momentos de dificuldades, nos auxiliando em todos os momentos. Podemos ter a certeza que Ele não nos abandona, está sempre nos auxiliando, nos amparando, que nós possamos conseguir ouvir mais os seus conselhos, sermos mais sutis, não nos esquecermos no momento de dificuldades, pedir auxílio a Ele no momento do nosso sono, do nosso descanso, pedir que Ele nos intua para que nós tomemos as melhores decisões em nossa vida, para que nós erremos menos e consigamos evoluir mais, evitando tantas encarnações difíceis. Nós podemos ter a certeza que essa encarnação é a mais proveitosa, porque nós, pelo menos eu, conheci a doutrina espírita, e com certeza essa doutrina nos acalma, nos aconselha, nos alivia nos momentos de dificuldade, nos auxilia a compreender os momentos difíceis que surgem no nosso caminho. Eu sou grato a todos vocês por estarem comigo. Em mais de 2 anos de live, fizemos 2 anos, né, agora no último dia 18, e eu sou muito grato a todos e espero que a live tenha sido de bom proveito. E se Deus permitir, juntos novamente, aniversário do nosso Chico, dia 2. Então, como sempre, eu vou fazer uma palestra falando de quem? Do nosso querido Chico Xavier, na próxima quarta-feira. Vamos falar as historinhas do Chico, tem muitos casos interessantes, muitas histórias boas do nosso Chico, e vamos homenagear o nosso querido Chico, que é o ícone da nossa doutrina, que sem o Chico, nossa doutrina certamente não teria a repercussão que tem e o respeito que tem, porque o Chico é um exemplo vivo para nós. O senhor Francisco Morimoto chegou aqui, meu querido Francisco, está se recuperando, esteve aqui hoje, no nosso comérciozinho aqui, e eu tive o prazer de falar com ele, muito feliz de ter visto ele. Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, seu Francisco, desculpa. Ele veio aqui ontem me visitar. Tudo de bom para o senhor. A Marcia Mamoto também está aqui conosco. A Bárbara Pelaio também, que também é a neta também, né, Bárbara? Do senhor Santiago. Desculpa, não falei o seu nome. Então, muita paz a todos. Um prazer ter vocês comigo. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. E que nós possamos estar juntos na próxima semana. Mas para encerrar, vamos fazer aqui uma oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. E após o nosso Pai Nosso, vamos encerrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, se como devemos perdoar os nossos devedores a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, um bom final de semana e que Deus nos ampare a todos, sempre nosso anjo amigo, sempre do nosso lado nos auxiliando. Boa noite a todos e um bom descanso para todos também.